Já se passou mais de 26 anos da morte do Tupac e até hoje seus fãs só têm perguntas sobre quem matou ele e por que fez isso, já que ninguém nunca foi preso pelo crime. Na real, os fãs não tendo uma resposta só abriu espaço para o que acreditasse em qualquer tipo de teoria. Tem gente que fala que ele foi morto pelo Suge, que não queria que ele saísse da Death Row. Uma galera acredita que o Puff e o Biggie mandaram os Crips matar ele por causa da treta deles. Outros dizem que o governo americano ou uma sociedade secreta matou ele por ele falar demais. E há quem acredite que ele nem morreu, e sim forjou a própria morte. Mas, saindo das teorias, em julho deste ano, vários portais de hip hop estavam postando uma notícia nova de que a polícia de Las Vegas está reabrindo o caso do Tupac e investigando de novo quem poderia ter matado ele. A polícia até cumpriu um mandado de busca em uma casa de Nevada, que eles acham que pode ter conexão com o assassinato do Tupac em 1996. E não levou muito tempo para a galera descobrir que Duane Davis, mais conhecido como Keffe D, é a pessoa que os policiais de Las Vegas estão investigando. Mas você sabe quem é o Keffe D? Hoje nós vamos explicar para vocês por que esse cara está sendo investigado, como ele pode acabar indo em cana e se tornar o primeiro e talvez o único a ser preso pelo assassinato do Tupac. Mas antes precisamos que vocês fortaleçam nosso trampo deixando o like, ativando o sino e se inscrevendo em nosso canal. Fazendo essas coisas que falamos, vocês fazem com que nosso canal chegue para mais pessoas e nos ajudam a produzir mais vídeos. Então quem é o Keffe D? O Keffe D é esse cara, ele é tio do Orlando Anderson, aquele homem que Tupac deu uma surra junto com o Suge e a comitiva da Death Row na noite em que ele foi baleado em Las Vegas, no dia 7 de setembro de 1996. Horas depois dessa briga, Pac foi pego e baleado várias vezes, morrendo no hospital dias depois. Claro que Orlando Anderson sempre foi visto como o principal suspeito por todo mundo, já que ele tinha uma motivação para o crime. Ele apanhou do Tupac horas antes, só que a polícia nunca conseguiu prender ele. Ele sempre negou envolvimento e nunca foi indiciado pelo crime, porque segundo a polícia, ninguém que viu os tiros contra Pac quis cooperar e falar com eles. O Orlando foi morto em 1998 em um tiroteio de gangue sem relação com o caso do Tupac. Agora nós vamos fazer um resumo para vocês. O Keffe já confessou para a polícia que estava com seu sobrinho em Las Vegas naquela noite de 7 de setembro e que seu sobrinho matou o Tupac mesmo. E vocês sabem por que ele até agora não foi preso, mesmo confessando e rindo da situação sempre que pode? Porque ele fez um acordo com a polícia. Quando o ex-detetive da polícia de Los Angeles, Greg Caney, estava investigando o assassinato do Big nos anos 2000, ele chegou até o nome do Keffe D e seus afiliados da gangue Southside Crips, porque supostamente eles faziam a segurança do Puff e da Bad Boy em Los Angeles. Greg acredita que Suge foi o mandante da morte do Biggie, e como ele não estava conseguindo que ninguém confessasse e boa parte das testemunhas já tinham morrido, ele e a polícia montaram um caso de tráfico contra o Keffe para fazer ele contar alguma coisa sobre o assassinato do Biggie. Só que quando o Keffe começou a falar, Greg e os policiais se ligaram que ele estava confessando ter participado do assassinato do Tupac. Keffe confessou tudo o que falamos antes para os policiais, mas como eles haviam feito um acordo com ele de que ele poderia falar o que fosse e eles não usariam aquilo contra ele, Keffe não podia ser processado pelo assassinato do Tupac naquela hora. Porém, no acordo, Keffe ainda poderia ser processado se confessasse isso em público, e foi isso que ele começou a fazer nos últimos anos. Uns anos atrás ele disse que tinha câncer terminal e por isso resolveu confessar. Ele lançou um livro sobre isso e teve uma entrevista em 2021 que ele disse na lata para o entrevistador que ele estava no Cadillac branco que parou do lado da BMW do Tupac e que seu sobrinho Orlando foi quem colocou o braço para fora do vidro e meteu bala no Tupac. Keffe até mesmo disse que viu uma das balas passando de raspão na cabeça do Suge e Tupac tentando ir para o banco de trás. A polícia foi naquela casa do Keffe em Nevada que falamos no começo do vídeo, atrás de qualquer coisa que ligasse ele ao assassinato do Tupac. A polícia achou coisas lá como notebooks, iPads, o livro do Keffe D junto com uma revista sobre o Tupac e várias balas de calibre .40, de acordo com o Daily Mirror. Porém, a polícia já concluiu que as balas não correspondem aos cartuchos que eles tinham encontrado na cena do crime há mais de 20 anos atrás. De acordo com o T-Sun, a polícia de Las Vegas quer mesmo fazer o Keffe finalmente ser preso pela morte do Pac.
Eles estão montando um caso forte contra ele e querem apresentar as provas para algum júri nas próximas semanas para que Keith seja processado por assassinato em primeiro grau. Em Nevada, a pena para esse crime é de 50 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional só depois de 20 anos, prisão perpétua ou, em casos mais extremos, pena de morte. Tem uma história que pode complicar a situação do Keith. Na época do assassinato do Tupac, uma testemunha teria falado que o braço que se esticou para fora do vidro do Cadillac branco era um braço gordo e não magro. Como vocês podem ver, o Orlando Anderson era um cara mais magro. No Cadillac branco tinha 4 homens. Keith D disse que estava no banco da frente, um amigo dele chamado Terrence Brown estava dirigindo. No banco de trás do motorista estava um amigo deles, DeAndre Smith, e no banco oposto, atrás de Keith, estava Orlando Anderson. Keith D disse que ele estava com a arma na mão e tentou dar para o DeAndre Smith atirar, mas ele recusou e então o Orlando pegou e se esticou sobre o DeAndre para atirar. A maioria das testemunhas falam que os tiros vieram do banco de trás, do lado que estava o DeAndre Smith, ou pelo vidro da frente com alguém se esticando do banco de trás. Então pode ser que o atirador nunca tinha sido o Orlando. Keith D deu uma entrevista ao DJ Vlad esse ano e o Vlad perguntou para ele sobre esse braço mais gordo. E algumas pessoas comentaram que o Keith pareceu ficar bem nervoso e começou a se defender como se o Vlad estivesse falando que ele foi o atirador. What witnesses were saying though was that when they saw the arm stick out the window and do the shooting, it wasn't a skinny arm. It was a bulky, hefty looking arm. I was in the passenger seat. No way, you know. I'm not saying it's you. I'm saying that there's 4 people in the car, but they said it wasn't a skinny arm that stuck his hand out the window. Who the witness? Can't say. Okay. They lying? Were they there? Yes. They were there. Yeah. Ele teve essa mesma reação em uma outra entrevista ao Art of Dialogue, quando o entrevistador deu a entender que DeAndre Smith poderia ser quem atirou no Tupac. Nessa mesma entrevista ao Art of Dialogue, falaram para o Keith que o Mike Tyson uma vez disse que queria 5 segundos numa sala com o cara que matou o Tupac. Em vez de falar do seu sobrinho, Keith disse isso. And I only need 1 second with you to leave me the fuck alone, keep boxing. You a boxer. Hoje em dia, tem uns fãs do Tupac que acreditam que o Keith D foi quem puxou o gatilho, ou o amigo dele, DeAndre Smith, e que ele sempre falou que o Orlando Anderson foi o atirador para eles não serem presos. Além de que isso dava mais moral nas ruas para o seu sobrinho. Quando o Keith fez a confissão para a polícia, só o Orlando tinha morrido. Seus amigos ainda estavam vivos. Então o que vocês acham disso? É justo o Keith D ser preso pela morte do Tupac ou outra pessoa deveria ser presa? Ele ser preso agora é uma forma de trazer justiça à morte do Tupac ou depois de todos esses mais de 20 anos da morte do rapper não faz mais diferença alguém ser preso? Digam pra gente a opinião de vocês nos comentários. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram porque por lá postamos todos os dias conteúdo sobre hip hop.